Boa noite, meus irmãos. Que bom que estamos de novo aqui, reunidos para, já tendo orado, agora continuar os nossos estudos. E como vocês sabem, hoje nós vamos continuar o estudo do aliancismo, da teologia, do pacto ou teologia da aliança, distintamente reformada. E nós estamos estudando, à luz da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 7, mas especialmente agora, no meio do capítulo 7, nós estamos estudando as alianças históricas. Para quê? Para a gente perceber e identificar no Antigo Testamento, especialmente, o Pacto da Graça. Como que a graça e a aliança da graça, que a gente estudou umas 3 aulas atrás, não é uma exclusividade do Novo Testamento. O objetivo é deixar claro para nós a continuidade, a unidade da aliança de Deus, da aliança da graça, mesmo no Antigo Testamento. No último estudo nós vimos, ainda no Éden, nós vimos a aliança com Noé e a aliança com Abraão. E hoje nós vamos ver a aliança com Moisés. Vamos avançar, meus irmãos. É o quarto ponto a ser tratado, né, nesse sentido, e é chamada de aliança mosaica ou de aliança sinaídica. Sinaídica. Ô Lucas, você sabe por que que essa aliança também é chamada de sinaídica? Isso que é sinaídica. Nem sei. Você sabe, Davi? Você consegue relacionar por que que é uma aliança sinaídica? Vou ter que te deixar na mão, não sei mesmo. Oh, quando eu responder, vocês vão achar óbvio. Você lembra, Lucas, qual monte, um monte que Moisés subiu e que Deus deu para ele os 10 mandamentos? O nome do monte. Não sei também. É... Agora ficou O, fácil. é, ficou? Então fala aí. Monte Sinai. Isso, falei que seria óbvio. É por isso, Lucas, que a aliança sinaídica, porque foi uma aliança que Deus fez com Moisés no Monte Sinai e com todo o povo de Israel. Por isso que também chama sinaídica. Então, se vocês verem a aliança sinaídica, é a aliança mosaica também, feita com Moisés. Em Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, perceba, esse é um dos versos em que a aliança mosaica é instituída. Óbvio que ela não é feita com Moisés. Percebam que Deus fala isso com Moisés para que ele falasse ao povo de Israel. Então era uma aliança feita com o povo de Israel de modo geral. Em Moisés, a aliança da graça, que é essa aliança que nós estamos estudando, que foi feita com Jesus Cristo, né? Essa mesma aliança da graça, ela foi feita, foi administrada também a Noé, a Abraão e sua descendência. Essa mesma aliança, ela é continuada aqui em Moisés, em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? E ela é expandida de forma que o caráter de Deus é mais revelado ainda, cada vez mais, né? Percebam a progressão. Em Noé, foi de uma maneira, Deus prometeu que não mais destruiria toda a humanidade por meio das forças naturais, ou seja, que Deus seria paciente e não destruiria o homem imediatamente pelo seu pecado. Em Abraão, essa promessa é mais pessoal, é de salvação mesmo do povo, da descendência, e por meio do descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Agora, em Moisés, o caráter de Deus é ainda mais revelado. Por quê? Especialmente na aliança mosaica, nós temos a lei, os 10 mandamentos, o resumo da lei moral sendo entregue por Deus. E outro texto, ó, Êxodo 6, do 2 ao 5. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor,
E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Pra vocês verem em Êxodo, ó. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir. Lembrei-me da minha aliança. Percebam, Deus lembrou da aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Então, percebam que a aliança da graça, revelada lá em Abraão também, ela é continuada aqui com Moisés. Não é uma aliança nova, é a mesma aliança sendo administrada de uma maneira mais robusta e cada vez mais robusta. Isso vai desaguar, obviamente, no Novo Testamento, na nova aliança, em Cristo na cruz. A aliança de Deus em Moisés, ele evidencia a santidade e a pureza e também os aspectos sacrificiais da redenção. Isso vai ficar mais claro mais para frente. Um grande ponto essencial e principal da aliança mosaica é o que a gente já tratou. Deus entrega ao povo os 10 mandamentos. E onde que Deus entrega ao povo os 10 mandamentos? Lucas, no monte. Lembrou o nome do monte que nós falamos agora? No Monte Sinai. E aí percebam, meus irmãos, ó, a incapacidade moral é plena, evidenciada no pacto das obras, lá em Adão, o primeiro pacto que nós estudamos, e que Adão não foi capaz de cumprir, né? A incapacidade moral plena agora é intensificada. Por quê? Porque Deus dá os 10 mandamentos para o povo. E Deus revela ainda mais o seu caráter por meio do resumo da lei moral, que é os 10 mandamentos. Agora uma pergunta. O propósito da lei. Fazer essa pergunta mais aberta. Quem quiser responder, levanta aí. Pode passar, irmão. Mais um. Por que Deus deu a sua lei ao homem? Uma pergunta mais ampla, mas eu gostaria de ouvir algumas respostas sobre isso. Por que Deus deu a sua lei ao homem? Pode falar, Davi. Por quê? Porque poderia ser para Deus poder julgar o homem, condenar ele para o inferno, tipo, né? Não obedeceu condenação nesse sentido, acho. Certo, Davi disse que Deus deu a lei para que o homem estivesse culpado, que Deus tivesse motivo para lançar o homem no inferno, né? Que o homem soubesse, tivesse plena ciência, né, do seu pecado, da sua maldade. Isso é um bom aspecto, isso é um bom aspecto. Mais alguma outra resposta, algum complemento? Talvez eu tenha que ser mais claro onde eu quero chegar, né? Mas vamos lá. O Davi respondeu que é para que o homem se tornasse indesculpável. Mas lá em Romanos 1, Deus nos revela por meio do apóstolo Paulo que as obras da criação já tornam o homem indesculpável. Então perceba, não precisaria de Deus revelar os 10 mandamentos para que o homem soubesse do pecado. Porque o fato do homem olhar para a criação santa e não glorificar a Deus por ela, já o torna indesculpável. Esse é o que o apóstolo Paulo trata ali em Romanos 1 e Romanos 2, especialmente. Então, o propósito final da lei moral não é exatamente esse, tornar o homem indesculpável, né? Sim, irmão Michael? Não, mas é mais ou menos isso também que eu pensei, que, né, com a lei ele prova para o homem, né, que o homem é incapaz, né, de salvação, né, porque na realidade todo o plano de Deus é um plano de salvação, né. Então, quando ele dá a lei, ele mostra para o homem que o homem não é capaz de salvar a si mesmo, né, que ele depende totalmente de Deus. Mas aí ficaria como Romanos 1 mais ou menos também, né, mas Bom, mas é claro, né? Não é que é uma resposta errada, assim. É claro que Deus revela ainda mais o seu caráter e o homem agora ele é ainda mais indesculpável. Por isso o apóstolo Paulo vai falar ali em Romanos 3,
primeiro o judeu, depois o grego, porque a lei foi dada a eles. Eles têm os oráculos dos profetas e são mais responsáveis por isso. Então, eles são ainda mais indesculpáveis, porque além da revelação natural, eles têm os oráculos de Deus, eles têm a própria lei moral de Deus, a revelação do seu caráter. Então, é claro que eles são ainda mais indesculpáveis, né? Mas esse não é o propósito final da lei entregue ao homem. E aqui, puxar a orelha de vocês, nós já estudamos isso. Eu acho que o William vai responder agora. Não foi, irmão? Nós já estudamos isso, não foi? Fala onde também que nós já estudamos. Irmão, eu confesso que a resposta que eu vou dar só se tá no meu subconsciente, né? Mas eu não vou saber falar qual que é a aula que a gente viu sobre isso, não. Mas o comentário que eu quero fazer é que o motivo de Deus ter dado a lei ao homem é para revelar parte do seu caráter, revelar parte de quem ele é. Maravilha. Acho que eu que formulei a pergunta um pouco mal. Vou mudar ela um pouco, vocês vão entender. Por que Deus deu a sua lei não ao homem, mas ao povo de Israel? Por que Deus deu a sua lei ao povo de Israel? E aí vocês vão lembrar agora. Pode passar. Não pode falar, irmão Michael, pode falar. Não, se tu vai explicar, pode explicar. E aí é outra pergunta, essa tua pergunta já é outra. Que é Isso, o ela é povo, outra que aí é pergunta. porque foi o povo que ele escolheu, né? Ele escolheu Isso, o povo, mas aí não é aquela pergunta ali, né? É uma outra pergunta. isso. Acho que a pergunta foi mal formulada, né? Mas É. ainda assim, nos levou a outras reflexões, né? Também interessantes. Mas vocês vão lembrar agora. Muitos enxergam a aliança mosaica como uma aliança das obras. Por quê? Porque Deus deu uma lei para o povo cumprir. Isso parece muito uma aliança, um pacto das obras, não parece? Olha, Deus deu aí os mandamentos, agora cumpra. E se você cumprir, vocês terão vida. Se você obedecer, você viverá. Parece muito com o pacto das obras em Adão, né? Só que, meus irmãos, não é esse o caso. E eu vou lembrar agora da aula que nós tivemos. É a aula sobre o prefácio dos 10 mandamentos. Vocês vão se lembrar. Deus não dá a lei no Sinai para que o povo se liberte. Deus primeiro liberta o povo da escravidão pelo seu braço forte e depois dá a lei. Então, de forma bem objetiva, né, apesar de eu ter errado aí na capitulação da pergunta, por que Deus deu a lei para os israelitas, para o seu povo? Deus deu a lei para eles para que depois de libertos, eles pudessem responder em gratidão a Ele, responder com obediência, né? Isso nós já estudamos lá no prefácio, quando nós estudamos o prefácio dos 10 mandamentos. Êxodo 21:2 está falando aí exatamente isso, olha. Então falou Deus todas essas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E o verso 3 começa, o primeiro mandamento: Não terás outros deuses diante de mim. Então a obediência à lei mosaica era a resposta de gratidão de um povo já redimido, não era o preço do resgate. Então, só recapitulando esses temas sobre a lei moral especialmente. Por meio desse prefácio aos 10 mandamentos, Deus diz que, e esse é o texto da pergunta 101 do Catecismo Maior, que foi a pergunta que nós estudamos. Está lá na playlist dos 10 mandamentos. Assim como tirou a estes da servidão do Egito, assim nos libertou do cativeiro espiritual, e que, portanto, é nosso dever aceitar a Ele só por nosso Deus e guardar todos os seus mandamentos, em uma resposta de gratidão. Então, vamos lá. A lei, então, queridos, nos conduz a Cristo. Então, percebam um primeiro grande aspecto da lei da aliança mosaica ou sinaídica, é a entrega da lei moral e que a lei nos conduz a Cristo. Quem vai nos falar isso é o apóstolo Paulo lá em Gálatas. É de maneira que a lei nos serviu de tutor ou de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. E essa é um pouco da resposta que o Davi e o irmão Michael deram. Ela nos conduz a Cristo enquanto ela nos revela a nossa maldade ainda mais e o nosso pecado. Então, olha, a lei evidencia a total depravação humana. Por isso ela nos conduz a Cristo.
E ao exigir santidade perfeita e intransigente, ela serve como um espelho que, como Davi também e irmão Michael disseram, esmaga o nosso próprio orgulho. Porque nós olhamos para os 10 mandamentos e percebemos claramente que nós somos incapazes de cumprir. Certo? Um próximo ponto, então. Deus dá os 10 mandamentos ali no Monte Sinai. E nós temos também em Moisés a instituição das demais leis. Nós temos várias leis que são dadas para o povo. A promessa de Deus que foi feita a Abraão agora ganha uma estrutura. A promessa era qual? Que a descendência dele seria numerosa e que o descendente dele salvaria, inclusive, as nações. E essa promessa agora começa a ganhar forma. O povo de Israel agora é numeroso. Depois ali de José no Egito, agora o povo cresceu demais, se multiplicou muito. E agora, inclusive, é escravo. Mas o povo ali, depois que ele foge do Egito, ele ganha uma forma, uma estrutura. Ele é organizado religiosamente, civil, socialmente. E além da lei moral, que é resumida nos 10 mandamentos, Deus dá diversas leis para o seu povo. E eu lanço mais uma pergunta, recapitulando um pouco do que a gente já aprendeu também, e que eu vou até falar onde. Nós tratamos dessas 3 categorias da lei de Deus lá no nosso estudo sobre o 4º mandamento, quando nós estamos entendendo por que o 4º mandamento ainda vale, né, para os dias de hoje. Algum irmão aí, até que não tenha participado, irmão Rodrigo, irmão Reinaldo, não tenho certeza se ele já assistiu essa aula. Gostariam de responder? Vocês já, a irmã Dayana, irmão Lucas, vocês já refletiram sobre isso? Já viram essa categorização das leis de Deus na teologia reformada? Já leram isso na Confissão de Fé de Westminster? Ou esse é um assunto novo? Cara, já ouvi falar na divisão moral, cerimonial e civil, se não me engano. Oh, é isso mesmo, irmão Davi? Era isso que eu ia falar, o cara roubou minha resposta. Poxa, Nós roubamos a xixi no meu resposta da ouvido aqui, Confissão de aí Fé. o ponto vai para ele. Nós roubamos a resposta da Confissão de Fé de Westminster. A Não, irmã Dayana também não deu. escreveu aí no chat. Oi, pode falar, pode falar. Eu tinha falado que não tinha dado tempo de responder. O cara respondeu primeiro. Sim, sim. A irmã Dayana também mandou aí, que é um assunto novo. É um assunto muito interessante, meus irmãos. E o Rodrigo e o Davi... O Rodrigo, né? O Davi não respondeu, não. O Rodrigo respondeu antes. Respondeu acertadamente, é isso mesmo. Esse é o que nós estamos trazendo aqui. E tem um capítulo específico da Confissão que vai tratar especialmente sobre essa tripartição da lei, sobre essa categorização da lei, né? Então é exatamente isso. São as leis morais, cerimoniais e as leis civis. Vamos avançar. Essa estrutura, não criada, mas identificada pela teologia reformada, ela é muito boa, muito especial para nós entendermos, irmã Dayana e Lucas, né? Como nós, cristãos da Nova Aliança, gentios enxertados na videira, na árvore, nos relacionamos com o Antigo Testamento, com a lei. Então nós temos lá lei do apedrejamento de adúlteros. Nós temos a lei do dízimo. Temos leis cerimoniais como festas, a festa da Páscoa. Nós temos a circuncisão, né? Nós temos os 10 mandamentos. Opa, como então nós nos relacionamos? Cristo abrogou toda a lei? Né? Toda a lei está abrogada? Nós então não temos que cumprir mais nada? Ué, mas e os 10 mandamentos? Mas então nós não guardamos a Páscoa, sabe? Então, entender essa estrutura é importante para isso, para como que um cristão da Nova Aliança se relaciona com a lei do Antigo Testamento. E de forma bem resumida, nós vamos tratar isso mais especialmente no capítulo específico, mas de forma bem resumida. Nós temos a lei moral, que é uma expressão eterna do caráter de Deus.
e da justiça exigida da humanidade, como o irmão Davi também disse, que nos torna mais indesculpáveis ainda, e o resumo dela é os 10 mandamentos. Nós vemos ela mais explicada, se vocês quiserem ter um spoiler aí, no capítulo 19, nos pontos 1 e 2 da Confissão de Fé de Westminster, e ela foi dada por Deus desde o Éden. Ela não é só os 10 mandamentos. Desde o Éden, Deus já revelou o seu caráter e deu a sua lei moral. Como Deus, desde o Éden? Quando Deus criou homem e mulher, ele estabelece ali o 7º mandamento. Não adulterarás. Ali, quando Caim mata Abel e Deus pune Caim, ele está estabelecendo ali a manifestação do 6º mandamento do seu caráter. Sim, irmão William? Você começou falando de 2, mas todos os mandamentos estão implícitos ali na criação. Em outra oportunidade seria bom a gente aprofundar também nesse assunto no momento oportuno. Mas o que urge salientar em relação à lei moral é que ela é eterna. É que diferente das outras leis que mudam, a lei moral ela é imutável. E isso é muito interessante a gente ressaltar para exatamente saber que tipo de lei que permanece até hoje para ser observada por nós ou não. Isso, maravilha. E óbvio que não é o assunto, né? O assunto nós estamos tratando da aliança. Então, nós estamos refletindo brevemente sobre essas categorias, mas para entender que a lei de Deus foi dada aí em Moisés. A nação de Israel foi amoldada como sociedade, como um povo e como uma religião também, né? Então, nós temos a lei moral, temos a lei cerimonial, que é toda a estrutura de culto de Israel. Envolve rituais, cerimônias, sacrifícios, o próprio tabernáculo e etc. Muita coisa, muita coisa. Êxodo 25:8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. E isso está lá na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 19, o mesmo capítulo que trata das leis é o 19, mas no ponto 3. As leis cerimoniais funcionavam como uma escola de tipos e sombras que apontavam para Cristo. Nós vamos ver isso um pouco mais ainda hoje, sobre como que isso aconteceria, como que isso acontecia, né? Apontava para Cristo e o seu culto perfeito na nova aliança. Nós vamos ver essa relação mais profunda. E, por fim, a lei civil, última categoria de lei, que é a legislação política e jurídica para governar a teocracia de Israel na terra de Canaã. Deuteronômio 16:18. Juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades, que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. E percebam, meus irmãos, isso está lá no ponto 4 do mesmo capítulo, mas percebam que uma mesma lei, ela pode ser cerimonial e também moral, e também civil. Por exemplo, a lei das cidades refúgio. Ela era uma lei civil que organizava os crimes de homicídio de Israel, onde os homicidas poderiam se refugiar até ter um julgamento justo. Mas essa cidade refúgio, ela está carregada também pelo 6º mandamento, não matarás. Ela também é uma tipologia de Cristo. Nós vamos ver isso mais à frente. Então é uma lei que ela tem, uma única regra e norma, ela está dentro de mais de uma categoria. Isso pode acontecer, isso acontece, como a gente viu lá na aula do 4º mandamento, com o próprio 4º mandamento. Para Israel, a guarda do sábado não era só moral, ela era também cerimonial. E as leis cerimoniais e civis foram abrogadas por Cristo, restando somente o cumprimento das leis morais para nós que são eternas. Então, o aspecto cerimonial do 4º mandamento foi cumprido em Cristo, Cristo era o cumprimento dele, mas o aspecto moral é permanente, e por isso nós guardamos o dia do Senhor hoje, ainda. Mas vence dessas questões, meus irmãos, vamos passar agora de forma bem breve para como se fosse um panorama dos livros do Pentateuco, a partir de Êxodo, para nós entendermos mais sobre a aliança mosaica. Vamos lá. Em Êxodo, bem rapidinho, ó. Acompanhe aí com atenção. Depois vocês podem reler os textos para ir identificando, né? Deus entrega para o seu povo o resumo da sua lei moral. Deus também institui a celebração religiosa da Páscoa e da festa dos pães ázimos. São 2 cerimônias e festas muito importantes para Israel. O povo é sustentado por Deus no deserto. A instituição do tabernáculo e do sistema sacrificial. Deus dá isso para Moisés ali no
Monte Sinai. A instituição do sacerdócio arônico, que eram os filhos de Arão, eram os sacerdotes, né? Dentro da casa de Levi, ainda, e especialmente os filhos de Arão, eles eram os sacerdotes. Do holocausto contínuo, ou seja, um sacrifício que era continuamente, né, sacrificado no templo, depois, quando o templo foi construído, né? Do Shabá, isso tudo em Êxodo. Em Levítico, nós temos diversos sacrifícios, são detalhados, né? Então, nós temos o holocausto, oferta de manjares, sacrifício pacífico, oferta pelo pecado, oferta pela culpa. Nós temos a consagração efetiva do sacerdócio arônico. Nós temos a morte de Nadab e Abiú por oferecerem um culto não prescrito a Deus, um fogo estranho. São instituídas diversas leis cerimoniais de pureza, como alimentos, puros e impuros, purificações corporais, lepra, impurezas rituais, né? São instituídas as festas solenes, então a instituição real na prática das festas, Páscoa, Pães Ázimos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, dia da expiação, tabernáculos. Em Números, o quarto livro do Pentateuco, o povo é organizado como uma nação, em cada tribo recebe suas próprias atribuições, leis civis são entregues ao povo para essa organização e distinção das demais nações, as leis civis aí. Os levitas são consagrados e separados, então os levitas têm um ministério próprio, específico. Depois de um ano que eles saíram do Egito, a celebração da primeira Páscoa, o tabernáculo é erigido, acontecem algumas rebeliões contra Moisés e contra Deus, o povo sofre certas punições e goza também de perdão e de várias vitórias contra os povos vizinhos, os povos pagãos. E para finalizar esse panorama em Deuteronômio, nós temos vitórias militares de Israel, exortação de Moisés para o povo guardar os estatutos e juízos, está bem no começo, é o sol da escritura, ali no Pentateuco. O povo é infiel à aliança, Deus estabelece um único lugar específico para o culto, que é o Monte Sião. Lá na frente isso vai ficar mais claro em Davi, né? Diversas outras leis são estabelecidas e há uma renovação da aliança em Deuteronômio 7:12. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Deuteronômio 29, do 12 ao 15. Para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Olha de novo aí a menção à aliança abrâmica. 14. Não é somente convosco que faço esta aliança e esse juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Então percebam a continuidade pactual também aí em Deuteronômio 29. No finalzinho do Pentateuco, a renovação dessa aliança de Deus com o seu povo. Agora, um outro aspecto dentro da aliança que é importantíssimo destacarmos. Até foi assunto do sermão lá na igreja no último culto da congregação, que são as bênçãos e as maldições em Deuteronômio 28. Esse capítulo de Deuteronômio 28, ele é explicitamente sobre isso, sobre bênçãos e maldições na aliança. Então, a aliança mosaica explicita de forma severa as consequências da lealdade e as consequências da desobediência, no verso 1 e no verso 15. Deuteronômio 28, verso 1, diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E segue-se, a partir do verso 2 até o 14, uma série de bênçãos. Bendito será quando entrares, quando saíres, o fruto do teu ventre e tal. Deuteronômio 28, 15, nós temos já as maldições. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão.
E aí, do verso 16 até o fim do capítulo, nós temos diversas maldições gravíssimas, gravíssimas, gravíssimas. E como o povo quebrou a aliança de forma contumaz, né, de forma reiterada, abrupta, absurda, as maldições foram historicamente executadas por Deus. Então, o povo de Israel traiu a aliança, foi adúltero, muito, muito adúltero, e ele sofreu exílio, dispersão, silêncio profético e destruição final. Tudo isso dentro das Escrituras. Tudo isso a gente percebe no Antigo e no Novo Testamento. Um próximo aspecto da aliança. O sinal da aliança. Antes de avançarmos, mais uma pergunta. Nós já vimos a aliança noética de Noé e a aliança abrâmica. Vamos lá. Mais uma vez, Lucas. Estou pegando no seu pé hoje. Você lembra qual que era o sinal da aliança que Deus fez com Noé? O sinal, não é? Isso, quando Deus fez Era o a... arco-íris. Oi? Não era o arco-íris? Isso, Arco-íris. arco-íris. Ele Arco-íris. ia nunca mais ia destruir a terra com água. Isso, ali ele colocaria o seu arco no céu, o arco de batalha, o arco-íris, exatamente, é o sinal da aliança lá. E em Abraão? Você lembra também o sinal da aliança na aliança abrâmica? Essa já é um pouco mais Abraão difícil. foi aquele com o cordeiro do sacrifício. Isso, que ele ia sacrificar o filho e Deus falou que não. Mas um sinal, nós estudamos sobre um sinal também, assim como o arco-íris, o sinal da aliança abrâmica. Pede ajuda para os universitários aí. Eu pedi ajuda pro meu pai. Ele sabe de tudo. É. Lembra aí o Davi também? Algum outro irmão que quiser responder, fica à vontade também. É a Isso é bom para a gente fixar essas coisas simples. Isso, exatamente. A circuncisão. A circuncisão, Lucas. A circuncisão é o sinal da aliança abrâmica. Toda aliança tem um sinal, né? Deus deu a circuncisão como um sinal perpétuo da sua aliança com o povo. E todo macho seria circuncidado ali ao 8º dia e tudo. Esse era o sinal da aliança abrâmica. E qual que é o sinal da aliança mosaica? Algum irmão aí se Não arrisca? sei. Eu não sei essa. Algum irmão aí se arrisca responder qual que era o sinal da aliança mosaica? Michael Lima. Fala, meu irmão. Era a libertação do povo, né? A libertação do povo do Egito, né? Isso, mas como um sinal perpétuo. A lei de Deus. O arco-íris está no céu, toda vez que ele aparecer, eu lembro da minha aliança. A circuncisão seria executada perpetuamente pelo povo também, como um sinal da aliança. Aí E a, seria a lei aí de Deus, então. a lei de Deus é um bom palpite, mas é ainda mais específico que ela, porque ela ainda é abrangente, né? Ela ainda tem muita coisa dentro dela. Eu Mas achava, eu achava dentro da lei moral, dos 10 mandamentos, é um dos 10 mandamentos. Um dos 10 mandamentos é o sinal da aliança mosaica. Sabá. Shabá, exatamente. Pode avançar, irmão. E aí, um sinal visível da aliança mosaica era a guarda do sábado. Ele seria guardado também perpetuamente. É. Uma marca distintiva nacional. Percebam que agora Israel está organizado como um povo também. Então, eles têm uma distinção de raça, que é a circuncisão, e agora eles têm uma distinção étnica também, que é a guarda do sábado, o Shabá, uma prática que é um símbolo de santificação, um símbolo de separação. Olha, vocês, povos pagãos, vocês não são do Deus como nós somos. Nós somos tanto o povo de Deus que nós guardamos um dia só para lembrar-nos da criação, lembrar-nos que o nosso Deus fez todas as coisas e descansou, né?
E também um memorial que é da criação, mas um memorial da redenção do Egito também. Êxodo 31, 17. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. É um sinal para sempre também. É a guarda do sábado, é o descanso, a celebração da criação, da libertação. E isso se aperfeiçoa, pode avançar, irmão, isso se aperfeiçoa em Cristo, como nós já vimos nos estudos sobre o 4º mandamento. Esse sinal apontava para Cristo, né, o descanso eterno, e foi consumado por meio da sua ressurreição no 1º dia da semana, né? O chamado, a partir de então, o dia do Senhor. E um último ponto para tratarmos, meus queridos, é sobre a relação direta da aliança mosaica com Cristo. Nós fizemos isso com Abraão também. Tipologia, relações dos acontecimentos com Cristo. E Moisés é muito rico. É tão rico, meus irmãos, é tão rico, que, não sei se os irmãos lembram, que eu falei que esse estudo seria sobre Moisés e Davi. E ele acabou se tornando só sobre Moisés. Nós vamos ter um estudo também só sobre Davi, só sobre a aliança davídica semana que vem, que também é riquíssima. Nós temos os aspectos aí do reinado de Cristo, enfim, muita coisa também, muita coisa. E aí é tão grande, tão extenso, que eu resumi para nossa aula e ainda tive que separar e deixar Davi para a semana que vem. Então vamos lá. Cristo na aliança mosaica. Cristo na aliança mosaica. Primeiro ponto para entendermos a relação de Cristo com a aliança mosaica ou sinaídica é o sacerdócio levítico. Dentro do sacerdócio levítico, nós temos também alguns aspectos, algumas relações. Primeiro, a mediação. Funcionava como um sistema tipológico e mediador que apontava para Cristo. Então, o sacerdócio levítico funcionava como um sistema tipológico e mediador que apontava para Cristo, o verdadeiro e o perfeito sacerdote. A mediação do sacerdócio levítico não era um caminho alternativo à salvação, mas sim uma sombra provisória da redenção que seria plenamente realizada em Cristo. Isso revela um princípio central da aliança da graça, que é o acesso de Deus. O acesso a Deus depende de um mediador, né? O homem está tão longe de Deus, que por conta própria a gente não consegue chegar a Deus sozinhos, né? Precisamos de um mediador. Isso é claro também nas Escrituras. E o sacerdócio levítico, ele tipologicamente prefigurava esse mediador, né? Que é Cristo. Êxodo 28, 1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem um ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Ele separa aí o sacerdócio. E porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Perceba. 1 Timóteo 2,5. Esse é o texto-chave, né? Que exalta a mediação de Cristo como sacerdote perfeito. O segundo aspecto sobre o sacerdócio levítico é a expiação. Na expiação, nós temos o oferecimento de sacrifícios contínuos pelo pecado do povo. Mas esses sacrifícios eram temporários e incapazes de remover definitivamente o pecado. Levítico 17:11. A vida da carne está no sangue, e eu dou sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. O sangue fará expiação pela alma. E Hebreus 9:22. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E Hebreus 10:4 e 10. Porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire pecados. E o 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então, o sacrifício do corpo de Jesus Cristo é o sacrifício perfeito e o seu sangue realmente nos purifica. Diferentemente dos bodes e touros que apontavam para
para Cristo. Terceiro, o próprio sacerdócio em si. Os sacerdotes morriam, pecavam e precisavam também oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. E isso mostrava que o verdadeiro e eterno sacerdote ainda viria. Aquele que não tinha pecado, que não precisava de oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. É Cristo, em Hebreus 7, 23 e 24. Olha, o final aí, ó. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, porque os outros morriam e pecavam, Cristo não. E os sacrifícios contínuos dos sacerdotes não removiam definitivamente os pecados. Cristo, por sua vez, ofereceu a si mesmo uma vez por todas. Não precisa de se oferecer várias vezes, só uma vez já foi suficiente, né? Por isso, meus irmãos, só uma aspas aqui, que a missa é uma blasfêmia contra Cristo. A missa nega o sacrifício de Cristo. A missa católica, ela tem um aspecto sacrificial, toda ela. E a Eucaristia, para os católicos, é como se Cristo estivesse sendo sacrificado ali de novo. Então, a cada missa, nós temos um novo sacrifício. Mas não. Este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, em Hebreus 10, 12. Então, isso mostra como a missa também ela é uma blasfêmia contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma dentre várias, né? O próximo ponto, o sumo sacerdócio. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia da expiação. E esse acesso limitado demonstrava que o caminho pleno à presença de Deus ainda não havia sido aberto. Não tinha o livre acesso a Deus. Tinha um véu que separava o Santo dos Santos também. E Êxodo 30, 10. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é aos. Hebreus 9, 11 e 12. Vindo Cristo, somos sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, e havendo efetuado uma eterna redenção. E outras relações também do sacerdócio levítico. Percebam. Outras para a gente não se aprofundar tanto, né, mas trazer elas bem rapidinho. O Santo dos Santos era acessado somente uma vez por ano pelo sumo sacerdote, e seu acesso era limitado pelo véu. Mateus 27, 51. Cristo morre rasgando o véu e estabelece em si o acesso ao Pai. Perceba uma outra relação também, né, que a ordem sacerdotal eterna de Cristo não é segundo Levi e os levitas, mas segundo Melquisedeque. Salmo 110, 4. Então, além de o sacerdócio levítico ter as suas próprias relações e conexões com Cristo, temos também as cerimônias. E aí perceba, aqui nós estamos falando exatamente das leis cerimoniais abrogadas, que o irmão Rodrigo citou, e que se conectam com Cristo tipologicamente. São as cerimônias. Primeiro, Páscoa. Como as cerimônias, especialmente a Páscoa, se conecta com Cristo? A Páscoa celebrava o livramento do Egito, o juízo passando sobre Israel, a proteção pelo sangue do cordeiro, e o cordeiro em si deveria ser sem defeito, morto no lugar do povo, ter o seu sangue aplicado na madeira das portas. E aí vocês estão percebendo todas as relações com Cristo, né? Tudo isso aponta diretamente para Cristo, que é a nossa verdadeira Páscoa. A 1 Coríntios 5, 7. Purificai-vos, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é a nossa Páscoa. E ele se relaciona completamente com esses tipos das cerimônias, da cerimônia pascual. A festa dos pães asmos. Após a Páscoa, Israel celebrava os pães asmos. Pão sem fermento, remoção do fermento da casa. Tudo isso simbolizava pureza. E Cristo, o verdadeiro pão sem fermento, sem pecado e santo.
1 Coríntios 5:8 também diz, olha, façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Outra festa, outra cerimônia, o dia da expiação. O dia da expiação era o ápice do calendário litúrgico israelita. Era aquela festa anual na qual o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, nós já vimos isso, levava sangue, aspergia, fazia expiação pelos pecados. Nós tínhamos também a figura do bode emissário, que ele levava simbolicamente a culpa do povo. Então, o sumo sacerdote põe a mão na cabeça do bode, todo o pecado do povo era passado e transmitido para o bode, e o bode era abandonado no deserto. E Cristo entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, levou sobre si como bode expiatório a culpa do seu povo e foi abandonado também. Então, o bode expiatório é Cristo. Os testemunhos são mais um parêntese. Os adventistas, eles pregam que o bode expiatório é Satanás, que Jesus pagou pelos nossos pecados, mas que os nossos pecados foram lançados sobre Satanás como bode expiatório no dia da expiação, sabe? Mais uma perversão e blasfêmia contra o nosso Deus aí. E outras cerimônias, para a gente não se aprofundar em todas, trouxe Páscoa, ázimos e expiação. Mas vamos para outras cerimônias rapidinho. Festa das primícias, apontava para a ressurreição de Cristo. A primícia, o primeiro dia da semana, tem a ver com a guarda do dia do Senhor, inclusive. A gente fala sobre isso lá na outra aula. Como garantia da futura ressurreição do seu povo e o começo da nova criação, novos céus e nova terra. Festa de Pentecostes apontava para o derramamento do Espírito Santo e a expansão da aliança aos povos. Isso, inclusive, foi cumprido as profecias de Joel lá em Atos 2. Também o recebimento do Espírito Santo. E a expansão da aliança aos povos, né? Por meio dali, o reino de Cristo começou a se expandir, até chegar em Igarapé, Betim, no Rio Grande do Sul. Festa das trombetas apontava para a proclamação do reino de Deus, o chamado ao arrependimento e o juízo vindouro. Percebam como isso se relaciona com Cristo, né, meus irmãos? Tá? É intuitivo aí. Vamos passar rapidinho. A festa dos tabernáculos apontava para Deus habitando com seu povo em Cristo e para a comunhão eterna na nova criação. Terceira relação, nós já vimos o sacerdócio levítico, vimos as cerimônias e agora os objetos e utensílios. Ora, mas como que os objetos também se relacionam com Cristo? Exatamente. Tudo na antiga aliança apontava para Cristo, meus irmãos. Até o candelabro, até a vara de Arão, até a tampa do propiciatório. O propiciatório, né, que é a tampa da Arca da Aliança. Tudo que existe ali de cerimonial era sobre Cristo. Então, primeiro objeto, o próprio tabernáculo em si. O tabernáculo, meus irmãos, ele representava a presença e a habitação de Deus no meio do seu povo. Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, Êxodo 25:8 traz aí a instituição do tabernáculo. Mas em João 1,14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Inclusive, esse é o próximo sermão em João. O próximo sermão em João, lá na congregação, vai ser a partir do 14. O verbo habitou, esse habitou, ele significa tabernacular. O verbo tabernaculou entre nós. Isso é mais adequado dizer. Isso significa a encarnação do verbo. A presença de Deus na tenda do tabernáculo e no templo, no santuário, apontava para Cristo habitando no meio do seu povo. O próximo objeto, o propiciatório. O propiciatório é a tampa da Arca da Aliança. No dia da expiação, o sangue era aspergido sobre o propiciatório. A ira de Deus era simbolicamente derramada no propiciatório, satisfeita pelo sangue substitutivo, enquanto o conteúdo da Arca da Aliança ficava limpo e intacto. Ou seja, o propiciatório era aquilo que impedia a ira de Deus de ser manifestada dentro da Arca da Aliança. E o sangue derramado simbolizava aí essa remissão de pecados. E o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 3:25,
ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sobre a paciência de Deus. Cristo é a propiciação. O propiciatório era Cristo. Cristo é aquele que nos protege da ira de Deus, meus irmãos, de recebermos a ira de Deus. Outro objeto, a própria Arca da Aliança em si. Dentro da arca havia 3 coisas. As tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. A vara que floresceu. Não sei se vocês vão se lembrar disso. Cristo cumpre perfeitamente a lei, que está dentro da arca, revelando a perfeição do caráter de Deus. Ele cumpre, como a gente já viu, o pacto das obras. Ele é a perfeição da lei. Sobre o maná, Cristo é o pão vivo que desceu do céu, João 6,35. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Então o maná era Cristo, e a vara de Arão representa o sacerdócio legítimo e vida proveniente da morte de Cristo. A vara floresceu, Cristo ressuscitou. Esse é o sacerdote que ressuscitou, que não está morto. A vara de Arão florida apontava para Cristo. E outros tipos, para que a gente também não perca mais tempo com detalhes e mais detalhes, mas percebam os vários tipos. O véu e a carne de Cristo. Tem texto explícito nas Escrituras que fala que a carne de Cristo é o véu. O véu apontava para a carne de Cristo que foi rasgada. O altar de bronze e a cruz. A pia de bronze e a purificação em Cristo. O candelabro e Cristo como luz. A mesa dos pães e Cristo como sustento. O altar de incenso e a intercessão de Cristo, a nuvem de glória, a Shekinah, e Cristo, como a própria presença de Deus, dentre outros, meus irmãos. Todos os objetos e utensílios. E uma última relação, percebam, já estamos terminando. Como Cristo se relaciona com a aliança mosaica? Por último, Moisés. Como Moisés em si se relaciona com Cristo? Primeiro, envio divino. Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo e renunciou à própria glória. Moisés abandonou a glória do Egito, do palácio do Egito, e se juntou aos escravos hebreus. Com o que isso parece? Cristo abandonou a sua glória. Filipenses 3. E se humilhou, se tornou homem e tabernaculou entre nós, no meio dos escravos. Segundo aspecto de Moisés, os acontecimentos sequenciais em Mateus. Percebam, meus irmãos, se vocês forem ler o Evangelho segundo Mateus, vocês vão perceber esse paralelo. Eu peço depois que, quando vocês forem ler de novo, vocês tenham essa atenção. Primeiro, Moisés e Cristo. Primeiro acontecimento que Mateus narra depois de falar da genealogia de Cristo como rei é falar sobre o nascimento e perseguição de Cristo. Então, nasceu sobre a perseguição de um governante ímpio e foi preservado miraculosamente na infância. Isso aconteceu com Moisés e Faraó, que Faraó ordena que os meninos hebreus fossem lançados no rio Nilo, mas Moisés é escondido e é salvo. O texto bíblico está aí. Herodes ordena o massacre dos meninos de até 2 anos em Belém, mas José, avisado por um anjo, foge com a sua família para o Egito. Isso está em Mateus 2, 13 a 16. Segundo aspecto, fuga do Egito. Logo depois desses acontecimentos, o Evangelho de Mateus narra a fuga do Egito. Então Moisés conduz o povo à libertação do Egito, lá na Antiga Aliança Mosaica, e Jesus é levado ao Egito em fuga por José, mas é trazido de volta. Em Oséias 11:1 tem essa profecia. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Então Cristo vai com sua família, José leva Jesus e Maria para o Egito para fugir de Herodes, e depois eles voltam, depois eles retornam. Terceiro, além Mateus 2, agora Mateus 3. Logo depois também que Moisés sai do Egito, o que acontece? Eles atravessam o Mar Vermelho. 1 Coríntios 10:2 vai falar: todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E em Mateus 3 nós temos o batismo de Jesus também. Então, logo que foi liberto do Egito, passa pelo batismo na água. Logo que passa pelo batismo, em Mateus 4, nós temos a aprovação no deserto. Pode falar, irmão Mike.
Só um adendo aí do batismo no mar aí, né? Esse povo de Deus que foi batizado no mar não foi batizado por imersão, foi batizado por aspersão. E o povo e os soldados, né, do Egito foram batizados por imersão e É foram, verdade. porque aí foi o batismo, mas foi um batismo por, né, aspersão, né? É verdade, exatamente. E a palavra usada é batismo, né? Na Sim, Septuaginta é batismo, que os batistas dizem que significa imergir, mas na Bíblia é usado para falar sobre aspersão mesmo. sim, e Noé é a mesma coisa. A família de Noé foi batizada pela chuva. Batizado. E os que foram por imersão foram todos condenados ao inferno. É verdade, é verdade. É. Quem lê, entenda. Então, um quarto ponto, depois que atravessa o mar, depois que é batizado, Mateus 4, provação no deserto. Então, logo após o batismo no mar, Israel vai para o deserto por 40 anos para ser provado. Moisés passa 40 dias e 40 noites também no Monte Sinai, sem comer pão e nem beber água. Moisés faz um jejum de 40 dias, enquanto escreve as palavras da aliança. E logo após o seu batismo, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, por 40 dias, para ser tentado. Percebe, meus irmãos? É explícito. Um outro ponto, fora agora dessa sequência de Mateus, né? Agora voltando para relações de Moisés com Cristo. A lei do monte. Moisés sobe ao monte Sinai para receber e transmitir os 10 mandamentos. Jesus sobe ao monte para ensinar a lei a seus discípulos. Isso está lá em Mateus 5 ao 7, que é o sermão da montanha, o sermão do monte. E outras relações também. Da mesma forma que eu fiz com as outras coisas, para não ficar mais extenso ainda, vamos listar rapidamente várias relações. Moisés era o mediador da aliança, intercessor pelo povo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Os textos bíblicos estão aí, meus irmãos. Profeta. Moisés profetiza, inclusive, em Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Deus promete enviar um profeta semelhante a Moisés, um verdadeiro libertador. E João 6 vai falar exatamente sobre o cumprimento dessa profecia. Verso 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Um outro ponto. Alimento para o povo. Maná. Deus faz chover maná do céu para alimentar o povo do deserto. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para alimentar o seu povo, espiritual e eternamente. A água da rocha. Moisés fere a rocha e o povo é saciado pela água. Cristo é a rocha espiritual que satisfaz o seu povo plena e eternamente. Isso está lá em 1 Coríntios também. Prestem atenção na transfiguração, meus irmãos. Êxodo 24 e Êxodo 34. Moisés sobe ao Monte Sinai. E o monte é coberto por nuvens, por uma nuvem, por 6 dias. Em Mateus 17, diz que, logo no verso 1, 6 dias depois, Jesus sobe a um alto monte. E lá nesse monte, Jesus conversa com Moisés e Elias, na nuvem, no meio da nuvem. E aí, em Êxodo 34, mais à frente, de novo, nós temos Moisés, na segunda vez que Deus vai escrever as tábuas que Moisés tinha quebrado, as primeiras, Moisés sobe novamente ao Monte Sinai e o Senhor desce numa nuvem. Lá na transfiguração, Jesus tem o seu rosto resplandecido como o sol e as suas vestes brancas como a luz. Está em Mateus 17. E Êxodo 34, 29 diz que Moisés tem o seu rosto também resplandecido. Meus irmãos, no monte, na nuvem, com quem Moisés conversou? Com Jesus. Moisés estava conversando com Cristo. Cristo deu a sua lei a Moisés. Cristo ditou a sua lei para Moisés no Monte Sinai, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Vamos avançar. Nós já passamos bastante do horário. A cobra erguida no deserto. O povo reclama de Deus e de Moisés. Deus pune eles com serpentes. Vários morrem em uma chacina em Israel. O povo se arrepende e Deus manda que Moisés fazer uma serpente de metal, posta sobre uma haste. Isso está em Números 21. Pode falar, irmão? Ô, irmão, desculpa eu interromper, mas esse exemplo aí da transfiguração explodiu minha mente, cara. Não sei se os irmãos viram como eu, que
o mesmo momento acontecendo em partes distintas da Bíblia, fora do tempo, mas ao É, mesmo cara. tempo no tempo. Um tipo de Enfim, quebra do loucura. espaço-tempo mesmo. Pode continuar. Jesus, o anjo do Senhor, o Messias, a segunda pessoa da divindade, deu a lei para Moisés. E lá na Transfiguração eles vivem isso lá, cara. Maravilha. A cobra erguida no deserto, meus irmãos. Vamos correr. Aí Deus manda Moisés fazer uma serpente de metal, pôr ela numa haste e ela é erguida, levantada em Israel. E aí, pode avançar, irmão. E quem olhar para ela é curado e é liberto dessa morte, dessa maldição, né? A cura não vem de um antídoto físico, mas de um ato de fé e obediência. Quem cresce que Deus curaria por meio da serpente era curado. Fé, absolutamente fé. E o instrumento que trazia morte, que era a serpente, foi transformado por ordem divina no instrumento que trouxe a vida e a cura. O que é isso, meus irmãos? É Deus. Deus irado e justo foi transformado no Deus morto, castigado, para nos trazer a cura eterna. E não sou eu que digo isso. João 3, 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ainda outras mais. Canaã como a terra prometida, Cristo como descanso prometido e eterno. As cidades refúgio, Cristo como refúgio para os pecadores. O dízimo e Cristo como a provisão para o seu povo, e etc. Concluindo, meus irmãos, toda a estrutura do culto mosaico era organizada para ensinar, por símbolos visíveis, quem Cristo seria e o que ele realizaria na redenção. Isso é tipologia. O que é tipologia que o Wesley tanto fala? Tipo de Cristo, tipologia, isso é tipologia. É algo apontar para Cristo como uma sombra, né? A Bíblia usa essa linguagem de sombras. E em Moisés, a aliança da graça, meus irmãos, que é o assunto principal que nós estamos tratando, ela é acrescentada. Tudo aponta para Cristo, seja profeticamente, seja por promessas, seja por sombras ou por tipos. Aplicações para nós, meus irmãos, duas somente em Moisés. A primeira é descanso e confiança. Moisés compreendia, meus irmãos, que a terra de Canaã não era o descanso final do povo de Deus, mas apenas uma sombra da herança eterna prometida aos fiéis. Toda a aliança mosaica apontava para além das realidades terrenas, conduzindo o povo a esperar o verdadeiro descanso espiritual e eterno em Cristo. Da mesma forma, meus irmãos, nós temos que descansar e confiar somente, confiar em Cristo, confiar nas coisas eternas, confiar que Deus governa todas as coisas, né? E a próxima aplicação, foco nas coisas eternas, né? No reino de Deus. Que o nosso coração esteja conectado com Cristo, com a vida eterna, que Ele garantiu para nós. E não com as frivolidades da vida, com as preocupações temporais, né? Pois, irmãos, nós devemos gastar a nossa força, o nosso tempo, o nosso coração nas coisas eternas, buscando o reino de Deus, a comunhão com Cristo e a esperança da glória futura. Graças a Deus. Irmão Michael Lima, pode comentar. Caso algum irmão também tenha algum comentário, pode fazê-lo. Apesar do horário, peço perdão também por isso. Tivemos alguns percalços aqui. E depois o irmão Michael ora também, encerrando o nosso estudo. Caso algum irmão não comente, ou comente também depois. Não, só para essa semana aí que deu aquele esquema ali daquele pastor que falando que do Salmo da Salmodia exclusiva, não sei se vocês viram, né? Falando que o Antigo Testamento não mostrava um Cristo completo, né? Aí cada vez que a gente vai para o Antigo Testamento, Cristo está totalmente explícito, né? Mesmo que fosse uma sombra, ele está completamente ali no Antigo Testamento, né? Não, mas quando a gente... Semana que vem nós vamos estudar Davi e nós vamos estudar o Saltério. Eu não sei ainda como que Tu viu, né? isso vai ser resumido em uma aula, sabe? É. Não, Como Cristo está no ele Saltério. falou, não sei se tu viu esse vídeo dele, daquele no seminário, né? Então, de Cristo está explícito completamente na palavra de Deus, né?
real, não é só sombra, né? Ali tu apontava para ele, mas é um apontamento real, né? Tu conseguia saber quem era Cristo, né? Hoje a gente pode estudar o Antigo Testamento sabendo quem é Cristo, né? É uma coisa de louco. Graças a Deus. Pode orar então, meu irmão Michael, por gentileza, encerrando nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Amém, Senhor. Ah, Senhor Jesus. Como somos gratos, Senhor, a Ti por o Senhor se mostrar para nós, Senhor, através da Tua palavra por completo, Pai. Nós precisamos dela por inteiro, só a Escritura, não os nossos pensamentos, não as nossas vontades, não as nossas ideias, mas o Senhor que é explicitamente falado na palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, Pai. Nós somos gratos, Senhor, pelo Senhor se revelar para nós, Senhor. Temos o privilégio de ler a Tua palavra e ser iluminados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo para entendê-la, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma aula, obrigado pela vida dos irmãos, Senhor, que se expuseram, Senhor, a estar aqui ensinando, pelas nossas vidas de podermos estarmos aqui aprendendo, Pai, e que a gente possa, Senhor, cada dia mais te conhecer e colocar em prática, Pai, tudo que temos aprendido, em nome de Jesus. Amém, Senhor.